bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo do ouro. O que foi o ciclo do ouro? Então aqui temos uma introdução, né? Portugal encontrou a Holanda como concorrente na venda do açúcar. Para quem não lembra, né, vamos recapitular nossa última aula, nós falamos um pouco sobre a questão do açúcar, tá? E o que aconteceu? Foram nada mais, nada menos que as revoltas, né? As invasões. Portugal, ele dominava o comércio do açúcar, da cana-de-açúcar. Só que seu principal produto criado da cana-de-açúcar era o açúcar. E Portugal lucrava muito com açúcar. Holanda, que já estava de olho nesse produto, ao invés de comprar com Portugal, decidiu comprar em outros lugares. Então começou a se tornar concorrente de Portugal. A partir dessa concorrência de Portugal e Holanda, Portugal acabou perdendo seu comércio, seu domínio de vendas de açúcar. E por isso, muitos senhores de engenho perderam seus escravos porque não tinha mais como produzir, porque era baixa a demanda de pedidos de açúcar. Então aí, no início do ciclo do ouro, começou a crise do açúcar. E já que Portugal percebeu que o açúcar já não te dava tanto lucro, ele precisou procurar outras coisas, né? Precisou procurar a exploração de outras coisas. Então, o que ele decidiu explorar? Decidiu explorar pedras preciosas. E a partir dos bandeirantes, tá? Os bandeirantes paulistas, eles encontraram em Minas Gerais o ouro, tá? E aqui eu coloquei aspectos gerais do ciclo do ouro. A atividade econômica era a extração do ouro, tá? A exploração do ouro. E foi descoberto em Minas Gerais, como eu falei, pelos bandeirantes paulistas, tá bom, galera? Quem descobriu o ouro em Minas Gerais foram os bandeirantes paulistas. E a atividade de exploração do ouro é chamada de mineração. Então, eu quero que vocês percebam uma coisa e prestem atenção, tá? Portugal não lucrava mais com açúcar, decidiu explorar pedras preciosas, sendo assim, tendo encontrado os bandeirantes paulistas, o ouro. Então, a principal atividade de extração era a mineração, onde se extraía o ouro, tá? Tem um lugar em Minas Gerais chamado Ouro Preto, mas antigamente ali era situada a Vila Rica, porque era onde existiam antigamente muitas capitanias. Por isso que o nome era chamado de Vila Rica, porque existiam muitas capitanias. Depois de ser chamado de Vila Rica, passou a se chamar Ouro Preto. Vocês sabem por que aquele lugar ali em Minas Gerais se chama Ouro Preto? Porque ali naquela região existia uma mina de exploração, de mineração, desculpa. E nessa mina de exploração existia um ouro, só que o ouro ele tinha uma camada escura, era uma camada de ferro. Por isso que o nome do lugar recebeu o nome de Ouro Preto, porque o ouro que era achado naquela região era escuro porque era envolto por uma camada de ferro. Beleza? Tendo agora como atividade de exploração e mineração o ouro, as pessoas que ele começaram a chegar em Minas Gerais não tinham comida, não tinham moradia, eles não tinham nada, então eles tiveram que começar do zero. E os escravos, né, eles começaram, vou fazer um resumo que não tá aqui, tá? Os escravos, eles começaram a ganhar novas funções. E a partir dessas novas funções dos escravos, foi gerando a expansão daquele lugar, né? O lugar foi crescendo e a partir do momento que começou a crescer, né, muitas profissões foram criadas a partir mesmo dos escravos, porque os escravos eles não eram mais dos senhores de engenho, eles precisavam trabalhar na exploração do ouro. Mas nos escravos a partir dos escravos negros, foram geradas muitas profissões. E já que tiveram muitas profissões geradas a partir desse momento, ocorreu, isso que eu estou falando são as consequências do ciclo do ouro. O que gerou, né? A partir do ciclo do ouro se geraram muitas profissões e por causa da geração de muitas profissões a partir dos escravos negros, né? Aquela região começou a se expandir, começou a urbanizar, começou a ter mais casas, mais comércios, mais pessoas. E por causa da grande expansão, né? Essa grande expansão motivou muitas coisas mesmo. Tinham pessoas de outros lugares, na verdade, e também tem uma questão que eu vou até pegar aqui no livro só para dar uma olhadinha aqui, ó. Então, com a questão da expansão, da urbanização, muitas casas, muitas pessoas, comércio,
naquela região tinha uma determinada arte local, era a arte barroca. Foi se estimulando a arte barroca, a criação da arte barroca. E quem começou o estímulo da arte barroca foi uma pessoa denominada como Aleijadinho. Por que o nome dessa pessoa era Aleijadinho? Porque realmente era uma pessoa aleijada e ele esculpia num material chamado pedra-sabão. Então, depois, meus alunos tiverem curiosidade, depois procurem as obras de arte barroca de Aleijadinho. Eram obras de arte belíssimas e isso foi uma das consequências do ciclo do ouro. E uma das últimas consequências do ciclo do ouro, são três, tá? Coloquei três. A terceira é que, naquele momento, Salvador era a capital do Brasil. E em 1763, Minas Gerais passou... em 1763, o Rio passou a ser a capital do Brasil. Então, vamos recapitular, porque eu até troquei as palavras. Em 1763... Salvador deixa de ser capital e o Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil, beleza? Vamos voltar aqui. Como que era feito a fiscalização do ouro, de todo esse ouro ali em Minas Gerais? Primeiro, foi criada a Intendência de Minas Gerais. O que era essa intendência, gente? Era responsável por distribuir terras e cobrar impostos, tudo isso a mando de Portugal. Tinha casas de fundição, que vocês já viram nas aulas anteriores. O que eram as casas de fundição? Transformava o ouro que os mineradores extraíam em barras, tá? E tinha também os impostos cobrados por Portugal. São três tipos de impostos diferentes, tá? O primeiro é o quinto, que era 20% do ouro que os mineradores tiravam. E esse quinto era tirado aqui, ó, na casa de fundição. Captação era o valor de quanto um escravo você deveria pagar por um escravo. Então, a captação era todo aquele dinheiro que você pagava pelo seu escravo que você tinha que deixar lá. E, por último, a derrama. A derrama era os bens dos mineradores. Quando eles não tinham valor para cobrir, né? Quando faltava aquele dinheiro lá que tinha que ser posto, quando eles não tinham valor para complementar o que faltava, eles tinham que dar os seus bens para a coroa portuguesa. Então, vamos recapitulando, gente, só para a gente poder lembrar, tá? A primeira consequência do ciclo do ouro foi a criação de várias profissões, dando início pelos escravos negros. A segunda foi a urbanização. A cidade de Minas Gerais começou a crescer muito. Chegou um momento que a cidade de Minas Gerais tinha mais gente que a cidade de Nova York. Isso mesmo. Minas Gerais chegou um período que tinha mais gente que a cidade de Nova York naquela época. E a partir da urbanização cresceu o comércio, muitas casas, muitas pessoas. Também começou o incentivo à arte barroca, que começou com o Aleijadinho, quando ele esculpia as suas obras em pedra-sabão. E por último, Salvador deixou de ser capital em 1763 e o Rio de Janeiro passou a ser a nova capital do Brasil. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. E um lembrete, os escravos que receberam várias profissões, eles também eram responsáveis pela extração do ouro, ficavam por várias horas com as pernas na água, viviam em condições insalubres. E esses escravos, eles não duravam mais que 8 anos. Esses escravos que não duravam mais que 8 anos eram chamados de escravos de ganho, tá? Porque eles faziam com que as pessoas que os comprassem ganhassem muito dinheiro em cima daquele ouro, tá? A partir desse momento que os escravos não durassem, eles morriam, tudo bem? E Portugal passou a utilizar o ouro como a sua principal mão de vínculo da economia brasileira, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, tchau, tchau!